Se você tem a sua Bíblia, convido para abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Mateus 3, do 1 até o 12. Mateus 3, do 1 até o 12. Passo a leitura. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Até aqui a leitura do texto bíblico. Essa palavra do Evangelho de hoje nos apresenta uma cena que nós conhecemos bem. Lá no deserto, João Batista clama ao povo por arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. João Batista, ele é o precursor de Cristo, e ele batiza os pecadores exatamente no período de advento, no período onde se aguarda aquele que há de vir, aquele que é mais poderoso do que ele. E como nós sabemos, advento é tempo de preparação. A preparação para Jesus, para a vinda de Jesus, começa com o chamado de João Batista ao arrependimento. Mas, na verdade, essa palavra arrependimento, ela é um pouco infeliz. Não seria a melhor tradução. Porque no português, arrepender significa algo como ficar triste. Isso vem do latim, de uma palavra latina que é reponited, ficar triste de novo. Mas no grego, idioma da Bíblia, a palavra que a gente traduz por arrependimento, ela é metanoia. E no hebraico do Antigo Testamento é a palavra shuv. Essas duas palavras, metanoia e shuv, elas não significam ficar triste. Porque a gente entende isso, né? Na nossa concepção, quando uma pessoa está arrependida, a imagem que a gente tem é de uma pessoa cabisbaixa. Ah, pois é, eu fiz uma coisa ruim, estou triste porque eu fiz uma coisa ruim. Mas no grego e no hebraico não é isso. Não é isso. No grego e no hebraico é mudar de ideia, é mudar a direção, é fazer diferente. Não é ficar triste porque eu fiz uma coisa errada,
é fazer a coisa certa a partir de agora. Isso é arrependimento. E isso é muito importante. Arrepender-se não é um sentimento, é agir de forma diferente. O reino de Deus, ele vem, e é o que João Batista anuncia: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. O reino vem, mas o reino não vem porque nós tentamos ser pessoas melhores. Não, eu preciso ser uma pessoa melhor para o reino vir. Não, o reino vem. O reino de Deus, ele está próximo porque essa é a vontade de Deus. E porque o reino está próximo, nós devemos nos arrepender. Não é nós nos arrependemos para o reino vir, mas o reino está vindo. Por isso nós precisamos nos arrepender, nós precisamos mudar de vida. Preparar o caminho do Senhor não é nós tentarmos ser pessoas melhores, não é nós tentarmos, ou não é nós ficarmos tristes porque nós tentamos ser pessoas melhores e falhamos. Preparar o caminho do Senhor significa voltar-se a Ele, converter-se a Ele. Essa é a mensagem de João Batista. Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. E ele clama no deserto. Ele é a voz que clama no deserto. Ele nos chama para nos prepararmos, para nos arrependermos, para voltarmos para Deus. O arrependimento, ele traz esperança. Ele traz esperança para as áreas da nossa vida que são desérticas, para as áreas que são secas, para as áreas sem vida da nossa vida. Advento é tempo de esperança. Voltar-se para Deus em arrependimento é uma expectativa alegre, não é tristeza. Voltar-se para Deus é esperança. A esperança daquelas pessoas que iam até João Batista para serem batizadas era a vinda do Messias, a vinda do Cristo. O rebento do tronco de Jessé, um novo Davi, um novo pastor, um novo rei, que já havia sido anunciado. Este é aquele que João anuncia. Jesus é aquele sobre quem o Espírito vai descer quando João Batista o batizar. Mas Jesus, por sua vez, ele não vai batizar com água, ele vai batizar com Espírito e com fogo. Com o Espírito, para que nós possamos ter esperança a partir do poder do Espírito Santo. Espírito Santo é o espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho, espírito de poder, de conhecimento, de temor do Senhor. O espírito de alegria na presença de Deus. E tudo isso nós queremos. Nós queremos ser batizados no Espírito Santo. Mas tem algo mais. Ele não vai batizar apenas com o Espírito Santo, ele vai batizar com fogo também. E batizar com fogo não é uma coisa agradável. Advento não é só um tempo de expectativa alegre. O João Batista, ele está lá no deserto, anunciando, e ele logo é visto como Elias. Elias era aquele profeta que foi arrebatado e que o povo esperava que ia voltar. Mas Elias, ele foi alguém que perturbou bastante Israel. E Elias iria voltar antes da vinda do Messias. E se a gente lembra de quem é Elias, Elias é o profeta que chamou, que clamou a Deus e caiu fogo do céu.
E João vê que os fariseus e os saduceus estão vindo receber o seu batismo, o batismo que ele faz ali no Rio Jordão. E fariseus e saduceus, homens de boa moral, sacerdotes, elite do povo, elite do templo, vindo até João Batista, um homem extremamente tosco e rude, que se vestia com pelo de camelo, um homem que comia gafanhotos. Por que aqueles homens, elite de Israel, elite religiosa de Israel, estão vindo até ele? Quando eles vêm, João Batista tem uma palavra dura para eles: raça de víboras. Raça de víboras. Porque eles presumem, eles acham que eles são melhores que os outros. Afinal de contas, somos filhos de Abraão, somos do povo escolhido de Deus. Então, nós somos perfeitos, nós somos santos, nós cumprimos a lei, nós somos exemplos de boa moral, de bons costumes, pessoas boas. Nós merecemos esse batismo que João está fazendo, por isso nós vamos até ele. E daí João diz: não, vocês são uma raça de víboras. Vocês acham que estão automaticamente salvos, que vocês podem, que vocês vão receber esse batismo aqui como um sinal de status, como um sinal de que vocês, está tudo bem entre vocês e Deus. Mas olha, se Deus quiser, Ele pega essas pedras ali e transforma em filhos de Abraão. Esse status que vocês tentam sustentar, essa aparência que vocês sustentam, não vale de nada sem arrependimento. Não vale de nada se o arrependimento não for sincero. E essa é a parte que nos constrange, essa é a parte que faz a gente pensar: e como é que é conosco isso? Será que eu de fato me arrependi e tenho vivido com Deus? Ou eu acho que, porque eu sou bonzinho, está tudo bem? Porque eu sou um cidadão exemplar, então Deus está feliz comigo? Não, raça de víboras. Aquele que não se arrepender, vem depois o fogo. Aquele que não se converte ao Senhor e tem um relacionamento com Ele, é fogo. O machado está posto à raiz das árvores que não produzem frutos. Quem não produz frutos de arrependimento, o machadinho está esperando. E a palavra aqui é bem clara em dizer que esse machado vai ser usado para derrubar a árvore e lançar ela no fogo. Existe aqui também a imagem da pá, para separar o trigo da palha. O trigo, ele é guardado no celeiro, mas a palha queima no fogo. E a gente precisa entender que a diferença é a produção de frutos a partir do arrependimento, a partir de uma mudança de vida. O sermão do fogo de João Batista, ele pode parecer estranho. A gente sempre pensa, poxa, época de Natal, né? Época de Natal a gente fala coisa bonita, a gente traz mensagem de esperança, mas também tem uma mensagem de compromisso. Não é apenas se preparar enfeitando a casa, é também preparar o coração e mudar de vida. Muitas vezes a gente acha que o Natal é só
festa, luzes, alegria, mas a gente não deixa com que o nosso coração seja transformado. Advento não é só alegre expectativa. O aviso de João Batista é muito sério. Mas a advertência de João Batista é por causa dos frutos daquele que se arrepende. O bom trigo, o trigo que é colhido, a árvore que é plantada junto aos riachos de água, dá fruto no devido tempo, essa é a nova vida. Essa é a nova vida que aqueles que se arrependem, que se convertem, vivem. É a nova mentalidade da pessoa convertida. Uma vida de fé, assim como Abraão, que confiou em Deus. Deus não tem netos, Ele só tem filhos. E os fariseus, eles estavam confiando na sua descendência de Abraão. Deus, Ele é um Deus que nos chama a nos prepararmos. Ele é um Deus de promessa. Mas Abraão, a Bíblia diz que ele não se justificou a si mesmo. Abraão foi justificado pela fé. Nós também não devemos tentar garantir a nossa vida sozinhos. Nós também não devemos tentar alcançar a salvação sozinhos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos confiar na promessa de Deus. Deus nos dá de graça a sua justiça. Deus dá-nos de graça a salvação. Mas a gente precisa se converter a Ele. A gente precisa se libertar do caminho largo para viver essa nova vida de esperança. Isaías, o profeta, ele tem uma visão do que vai ser o reino de Deus. E ele pinta uma imagem de um reino bastante pacífico. O lobo e o cordeiro, o leopardo e o cabrito, o bezerro e o leão, eles não estão lutando, não estão se ferindo, mas estão juntos. Toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. É um reino que não é esse reino desse mundo. Esse reino desse mundo é um reino violento, onde jamais o lobo e o cordeiro vão ficar próximos um do outro em paz. Mas o reino de Deus, o reino do príncipe da paz, vai ser diferente. E no advento, João Batista proclama que esse reino está próximo. Esse reino está vindo, mesmo no deserto desse mundo. E ele nos chama a caminhar através do advento para a celebração da vinda do príncipe da paz. Nós não somos deste mundo, nós somos estrangeiros aqui, nós somos peregrinos, e os nossos próprios esforços, a nossa tentativa de se salvar é joio. A nossa tentativa de criar um feriado perfeito, um feriado lindo, um feriado cheio de luzes, um feriado de paz e amor, isso é vazio, isso não leva a nada. Isso é confiar em obra humana. Nós precisamos confiar no Espírito Santo que proclama a mensagem de Cristo. Espírito que faz com que a nossa vida frutifique. Esse é o Deus da promessa. Esse é o Deus que enviou Jesus Cristo para nós, como um de nós, e nos promete um fruto de esperança. É isso que o Natal nos anuncia, um reino de paz. Um reino onde os filhos de Deus, de todas as nações, vão estar reunidos e vão frutificar.
vão frutificar a partir das obras do Príncipe da Paz, a partir das obras do Espírito, que traz alegria e esperança, até mesmo para os lugares mais estéreis da nossa vida. O deserto, ele se alegrará, o deserto florescerá, porque o reino de Deus está próximo. O Deus que enviou João Batista para preparar o caminho, é o mesmo Deus que enviou Cristo para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, o fogo do amor. Esse Deus, ele nos convida a frutificar. Ele nos convida nesse advento a pautarmos a nossa vida como uma vida frutífera, enquanto nós nos preparamos para aquele que está vindo, que está voltando. Advento para nós cristãos não é a espera do nascimento de Jesus. Jesus nasceu há mais de 2000 anos. Advento para nós cristãos é o tempo de nós lembrarmos que Ele está voltando. E por isso nós devemos nos preparar. Nós devemos nos preparar porque está próximo o reino dos céus. Precisamos nos arrepender, nos converter, mudar de vida. Vamos ter um momento de oração? Abaixa a tua cabeça. Bondoso Deus, amado Pai, ajuda-nos a não apenas nos entristecermos com o nosso pecado, mas a mudarmos de atitude, a fazermos diferente. Ó Senhor, obrigado que Tu enviaste João Batista para preparar o caminho e que ele nos ensina a, de fato, produzirmos frutos de arrependimento, produzirmos boas obras, produzirmos sinais de que a nossa vida foi transformada. Mas, acima de tudo, Senhor, obrigado que Tu nos enviaste o próprio Cristo, o motivo do primeiro Natal. Ó Pai amado, que os nossos corações sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, que a nossa vida seja transformada pelo Teu poder, pelo Teu agir, que a gente possa estar próximo à fonte d'água viva, enraizados, para produzirmos bons frutos. Livra-nos, Senhor, de sermos uma árvore que não produz fruto, livra-nos de sermos palha, que sejamos aquilo que Tu queres de nós, que possamos receber a vida verdadeira, que possamos receber a Tua salvação. Nós aguardamos o Teu reino, Senhor, nós aguardamos a Tua volta. Ajuda-nos a estarmos preparados, ajuda-nos a prepararmos nossa vida, a colocarmos as coisas em dia e nos convertermos diariamente a Ti, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém.